Sejam todos bem-vindos, mais uma live começando. A live passada nós falamos com o Valinhos, né, sobre várias coisas, principalmente da alegria e espiritualidade. Essa live a gente continua com o Gustavo, falando especificamente sobre seriedade e rigidez. Então vamos lá, vamos chamar aqui o Gustavo. Boa noite a todo mundo entrando. Guardando o Gustavo. Boa noite, galera. Ô, meu querido, boa noite, tudo bom? Boa noite, Boa. Lucas. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo, graças a Deus. Então Tudo tá bom, certo. vamos lá. Mais um Vamos lá. sextou com lives triplas, quádruplas. Você tá demais, hein? Exatamente. Vamos que vá. Sexta-feira é o dia, né? Quarentena, sexta-feira tem que ter 1000 lives, né? É isso aí, Mas concordo. é isso aí. Vamos de 3, porque né, eu fui 4, né, na sexta-feira passada, eu Cara, quase morri. Então você vamos pegou 3. pesado. Vamos de três que tá bom demais, né? Tá bom. Boa noite a todo mundo que está entrando. Eu quero agradecer a participação de todo mundo já, logo de início. E também, só para avisar, né, que a live passada, né, das 6 da tarde, foi com o meu amigo Gabriel, né, vulgo Valinhos, né, quem vai entender o porquê se assistir a live. E nós falamos sobre alegria e espiritualidade, né, a parte da brincadeira, da zoeira, da descontração. E aí isso encaixa na espiritualidade? Encaixa, tem a ver. Vai lá, dá uma olhada, tá no IGTV. E eu, Gustavo, nós vamos falar sobre a questão da seriedade e rigidez. Então pegando já, né, a mesmo intuito, mas falando um pouco mais, fechando o ângulo aqui, mas nessas duas palavras. E, Exatamente, mas Gustavo, não vai esperando que eu não vou dar risada e fazer piada, porque senão eu vou achar mas, sacanagem só com pô, Valinhos, hein, meu? não, pô, as lives de hoje é alegria, é só alegria. Aí Mas, sim, ó, aí sim. não, ó, seguinte, Gustavo, o pessoal já deve te conhecer, já, mas pode se apresentando, porque o pessoal tá entrando ainda. Então, Legal, enquanto você legal. entra, você vai falando aí, tá bom? Fica à Maravilha. vontade. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Meu nome é Gustavo. Eu sou um terapeuta universalista. Trabalho com várias técnicas terapêuticas, Reiki, baralho cigano, tarô, runas, numerologia, enfim, todos os caminhos aí que eu tenho conhecimento e que nos levam ao autoconhecimento são os instrumentos que eu faço questão de utilizar para tentar ajudar as pessoas que estão ainda em busca desse autoconhecimento e sem querer ser chato, essa busca ela é eterna, tá? Não vai acabar. Então, não adianta achar que existe um caminho certo ou somente um caminho certo, porque isso já vai fazer parte da tal da rigidez que a gente vai falar daqui a pouco, né, Boa, Lucas? boa, boa. Então, a gente precisa entender que nem todos os caminhos que estão dentro da gente são os únicos caminhos que a gente tem. A gente precisa aprender a ter humildade e identificar que caminhos diversos que outras pessoas ou os mestres espirituais vêm colocar para a gente aqui, dar de mão beijada para a gente, são caminhos espetaculares e às vezes muito melhores do que os caminhos que você já teve ciência e teve noção. Então, a gente precisa deixar de lado qualquer tipo de rigidez nesse sentido, né? Aprender a ser humilde e identificar esses outros caminhos que também nos levam ao autoconhecimento. Como Jesus disse, né, Lucas? São vários os caminhos que levam à casa do meu Pai. Né? Então, Perfeito. a partir daí a gente já identifica a rigidez como uma coisa muito pesada, né? Uma coisa muito... ela não tem ressonância com aquilo que é divino, né? O que é divino, tudo aquilo que é espiritual, não é rígido, é justamente o contrário, né? É flexível. Sim, é flexível, né? É simples, tem uma maleabilidade, né? Justamente, E essa é a palavra. exatamente. E, bom, já entraram 21 pessoas, o pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos. E vamos lá, vamos começar. Eu vou passar a palavra para você começar, Gustavo, porque Vamos lá. eu falei que daí você vai falando, eu vou pegando e a gente vai desenvolvendo. Fica à Maravilha, vamos vontade. trocando, né? E Vamos é trocando. isso, perfeito, perfeito. Como você propôs, muito legal a sua proposta, quando você falou para mim, até contando para as pessoas, né? Eu conversei com o Lucas, ele falou assim, ó, vamos falar sobre isso? Porque daí, e aí ele começou a falar, ficou tipo mais ou menos uns 2 minutos falando, eu falei, puxa vida, nos primeiros 15 segundos eu falei, ué, mas ele já tá falando tudo aqui no WhatsApp, o que que eu vou falar?
Do 16º segundo para frente, eu não sei o que aconteceu, deu um estalo. Eu respondi para ele assim: Nossa, Lucas, esse assunto dá pra gente falar 3 dias e meio. E a gente deu risada até, né? Porque a coisa vai fluindo, né? E a tua mente começa a fazer as conexões e a coisa não para, né? De fluir. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, como é que nós vamos delimitar esse assunto que no início parecia ser uma coisa tão estreita, né? Uma coisa tão pequena. E puxa vida, na hora que eu comecei a pensar nessas duas palavras, eu falei, caramba, a gente pode ir anos-luz aqui nesse assunto, né? Então, eu acho que a gente podia começar, Lucas, com a tua autorização, a falar sobre a diferença ou a semelhança que existe entre rigidez e seriedade, né? Porque num primeiro momento você fala, esse cara é rígido, esse cara é sério. Parece que você está falando de sinônimos, e isso é um grande Exato. engano, né? É um grande engano. Não existe similaridade entre rigidez e seriedade se você for fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Porque a rigidez, ela já é um excesso em si. Se você falar que a pessoa é rígida em excesso, você está cometendo um excesso em falar dessa É um forma. pleonasmo. É um É um pleonasmo. pleonasmo, justamente, porque rígido é excessivamente inflexível, né? Então não tem como falar que ela é um pouco, a pessoa é um pouco rígida, não. Ou ela é rígida ou ela não é rígida, não dá para ter um meio termo aí, né? Já a seriedade ela pode existir em excesso e nos levar a situações complicadas, ou ela pode existir de maneira equilibrada, né? Que eu acho que o bom senso e o equilíbrio sempre é o melhor caminho, né? O caminho do meio sempre é a melhor coisa. Então você veja, né? Uma rigidez, ela significa inflexibilidade, ela significa dureza, intransigência, né? Então uma pessoa rígida, normalmente ela não é rígida só nas atitudes e nos pensamentos. Ela traduz essa rigidez até para o próprio corpo físico dela. E também como ela lida com os sentimentos, né? A partir daí a gente pode até identificar terapeuticamente vários males que acometem as pessoas, que através do estudo da metafísica a gente identifica que vem dessa rigidez, como por exemplo uma artrite, uma artrose, deformidades em juntas, falta de líquido sinovial nas juntas, quer dizer, tudo isso metafisicamente pode vir justamente de um excesso de rigidez consigo próprio e com a vida, né? Com as pessoas que te cercam. Enquanto a seriedade, ela é o quê? Ela é um autocontrole, uma compostura, né? Uma pessoa reservada, normalmente ela é séria, né? Num primeiro momento. E o excesso de seriedade, ele também pode trazer, através de uma análise terapêutica, alguns distúrbios que hoje na vida moderna nós temos muito, né? Como estresse, síndrome de pânico, pressão alta, obesidade. Isso tudo metafisicamente pode vir de um excesso de seriedade, de pessoas que levam a vida extremamente a sério, que não têm um momento de lazer, que não conseguem ter uma visão do todo, onde você possa, dentro desse todo, captar momentos em que você pode relaxar, né? Porque se você não buscar esse relaxamento, com certeza, as doenças que são os desequilíbrios energéticos, né? Eles vão trazer problemas para você. Sim, vão se materializar no corpo. Muito bom que você falou. É só um adendo, né? A questão da metafísica. Uhum. Diabetes também, né? Falta de doçura na vida, né? A Sem pessoa dúvida. muito amarga aqui, um pouco, a rigidez ela causa isso. Você ser amargo, o negócio, Isso, né? Você acaba ficando. E justamente. seriedade e rigidez. Vamos pegar aqui a pauta. Vamos lá. Olha, sinceramente, você falou do excesso da seriedade também. Sim. Eu vejo que o excesso da seriedade ela cai também um pouco na rigidez, né? Meio que Fica parece muito que próximo, né? fica. Eu posso falar que, assim, como eu caminhei por bastante lugares espiritualistas, eu já vi realmente muitas pessoas muito rígidas, muito. Não, porque isso aqui, porque isso aí não se brinca, porque isso aqui, porque isso é assim, ponto, porque, É, sabe aquela coisa. E é uma coisa curiosa, porque nós temos digamos assim, esse sistema de crenças, né, nos nublando, de pensar de uma maneira militar.
quase que inconsciente, do tipo, beleza, eu tenho uma missão de vida, então eu tenho que exercer a minha missão, eu vou cumprir, eu É, sigo ordens do Criador, eu sigo ordens dos meus guias, ó meu é, caboclo, ó. isso. Gente, não é assim, não é assim. Tanto que para Não, mim, realmente. o que mais me, o que eu acho, o que mais me encanta é, dentre as entidades de Umbanda são os pretos velhos. São espíritos É, avançadíssimos e você tá todo rígido, tá todo. Ele chega e fala: "Oh, meu filho, meu Deus do céu, uma quebra. Que é uma quebra que quebra. você parece que tá falando com um senhorzinho, com alguém que vai te oferecer um cafezinho com um pãozinho lá na roça. É um Sem negócio tão dúvida. simples, mas é algo fantástico. E isso, para mim, por exemplo, passa seriedade. O preto velho passa uma seriedade É. muito Até só interessante. para não perder o teu gancho da Umbanda, olha que você vê como são as sincronicidades, né? A gente não falou nada sobre o tema antes, assim, mas olha só o que eu anotei aqui. Tem um livro Diga, do Lisias Nogueira Negrão, é um cara que sabe muito de Umbanda, você deve conhecê-lo, né? Ele diz o não, pior seguinte, olha só que não. bacana. Não, mas é muito legal esse cara, viu? Olha o que ele fala, que bacana. Se o caboclo é a seriedade e o preto velho é a serenidade, o baiano é a alegria e mais que isso, é o deboche. Ou seja, olha só, dentro da doutrina de Umbanda, Boa. existem todos os sentimentos reunidos e expressados por cada uma das entidades. Até pegando o gancho do que você falou com o Valinho, no Valinhos, Exu Vale. também, né? Exu chega rindo, a Pombagira também chega rindo, e não sei o que, seja por ironia, ou seja porque está aterrando, está fazendo uma limpeza nesse momento, né? Ele chega lá daquela forma onde você vê alegria. Num primeiro momento você vê alegria. Quer dizer, A criança traz o a erê. inocência, o Isso, erê, traz a inocência. exato. É verdade, a Umbanda é linda, ela tem uma poesia profunda, uma filosofia, nossa, muito, há muito. Maravilhosa. É maravilhosa, é Eu maravilhosa. também gosto, também gosto. Mas termina aí, eu te interrompi só para não perder Não, o gancho da não, Umbanda. muito bom que você falou, que você comentou, Gustavo. Ele fala da seriedade do caboclo e da serenidade do preto velho, né? Realmente, o preto Isso, velho, ele tem a serenidade, ao mesmo tempo que ele tem a seriedade. Mas é uma sim, sim. seriedade Doce, correta, é algo que te passa, ele tá ali fazendo algo correto, mas não está rígido, né? É aí que vem justo, a questão. E eu acredito, por exemplo, que, vamos lá, Chico Xavier era sério, mas não era sério. rígido. E o De modo maneira de operar alguma. dele, ele era humilde, ele era brincalhão, ele era tranquilo. Mas por que ele era sério? Porque pessoas vinham debochar e tudo mais, ele cortava. Ele não era Uhum. grosso, mas sabe, ignorava. Por quê? Porque ele realmente mantinha o foco no seu trabalho. Então eu Exato, acredito exato. que dentro do meio espiritualista, a seriedade é importante. Seriedade significando é, o foco e o respeito que você tem por aquela área que você segue no espiritualismo. Por exemplo, vamos supor, na magia, eu estou estudando magia, eu tenho uma seriedade, eu estudo, eu sempre perguntar, eu vou falar aquilo de uma forma, não vou brincar com aquilo. Não, isso tem um fundamento e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou virar um robô e falar, não, porque isso aqui, de repente, não, isso aqui parece um negócio lá do Harry Potter, nossa, é mesmo, tudo a ver. Então, É, sabe, é uma coisa mais leve, né? Porque é justamente que eu estava falando da mentalidade de militar, e nós carregamos uhum. esse sistema de crença meio militar, nós Sim, mal entendemos e nós mal entendemos muitos conceitos espiritualistas e colocamos ele dentro desse nosso general invisível que nós criamos, que está sempre ali. exato. Você precisa evoluir, você tem que crescer, você tem que É. ler mais livro, você tem que. Meu Deus, isso não existe, sabe? Uhum. Tanto que eu Concordo vejo, vou te falar, completamente. Gustavo, tanto que eu vejo muitas pessoas que chegam para mim, né? Ai, Lucas, eu preciso saber a minha missão de vida, porque eu preciso realizar, sim, que eu não estou fazendo a minha missão de vida, a minha missão de vida, a minha missão de vida, pelo amor de Deus, é quase sabe, parece que o espiritualista ele tem quase um negócio, a minha missão de vida. Exatamente, nossa, É, meu como se Deus, isso fosse o único substrato para ele continuar vivendo, né? Exercer essa tal dessa missão, né? É um exatamente, é absurdo. para isso que ele vive. É É, o soldado vive para cumprir essa exato. missão, gente. Deus não é o general, Exatamente. não é. Né? Nessa linha, inclusive, de grandes pensadores dentro do espiritismo, do kardecismo, né? Poxa, atualmente a gente ainda tem o Divaldo com 90 e poucos anos, né? O Divaldo Pereira Franco,
que também é um cara super interessante no sentido de manter uma seriedade na voz, ao mesmo tempo em que traz brincadeiras, em que traz situações cômicas, para Verdade, é verdade. ilustrar, né, para ilustrar para as pessoas que o estão ouvindo, que o estão seguindo, como a espiritualidade, e no caso dele em específico, né, o espiritismo kardecista, ele precisa penetrar no consciente e no inconsciente da pessoa. E isso só pode ser feito de uma maneira mundana. Não de uma maneira militar idealista, como você está colocando, né? Porque senão as pessoas não conseguem. É como se você falasse assim: olha, você demorou 43 anos para pesar 100 quilos. Agora, em 3 meses, você vai fazer uma dieta e vai perder 30. Cara, se você não morrer na dieta, depois desses 3 meses, você vai voltar a comer porque você não teve tempo para interiorizar o que realmente aquilo significa. Você vai ter uma rigidez extrema, porque em 3 meses você não consegue perder 30 dias se você for, a não ser que você seja um lunático de rigidez. E o que vai acontecer? Quando passar esse período, você vai liberar geral. E em vez de você ganhar os 30 quilos, você vai ganhar 40, cara. Então, assim, É, não combina, né? Não combina todos os sistemas de ensino com uma rigidez extrema. Porque o ser sim, humano precisa de válvulas de escape para que tudo possa ser, tudo não, para que uma boa parte possa ser assimilada. Se você colocar o ser humano para trabalhar, para sua mente trabalhar, os 100% dos 8 só que a gente conhece e que é possível ser trabalhado por enquanto, estoura. Estoura, a pessoa não aguenta. Essa rigidez mental, Lucas, para mim é igual a aprisionamento, cara. Rigidez mental para perfeito. mim é aprisionamento. Porque essas correntes que acabam nos amarrando, quando a gente tem que seguir um protocolo rígido, sem poder questioná-lo, tendo os questionamentos dentro de você, é prisão, cara. É prisão É isso. prisão. É prisão, é uma, como o Dalai Lama falou, eu falei até na live passada do Ah, muito formal, dessa formalidade muito rígida, né, do isso, mundo de isso. hoje. Isso tudo vai ao encontro, querendo ou não, é resquício do paradigma cartesiano, do Sem paradigma dúvida. reducionista. O ser humano é um robô, é uma máquina operando e ele tem que funcionar, e ele é uma engrenagem, ele tem que ir. Outra coisa no meio Exato. espiritualista que eu vou colocar aqui também. Ah, agora eu sou espiritualista, agora eu não vou mais comer carne nunca mais na minha vida. Amanhã eu não como mais nada, meu amigo, você vai morrer. Você vai Vai. morrer. Você não, Pode ter não certeza que você vai passar muito mal. Exatamente. E aí a pessoa compra essa ideia e começa, como assim? Você é espiritualista e come carne, seu assassino. Aí já começa aquela É, coisa de um matar o outro, sabe? É uma coisa maluca. Tipo, Chico Xavier comia exatamente. carne, sabia, galera? Comia. Comia. E O ele, corpo dele e não ele falava aguentava. justamente. E sobre isso ele falava, olha, perguntaram para ele, né, por que você come carne, né? Você não é espírita, você se diz um kardecista, blá blá blá, e você come carne? Ele falou, por enquanto, este corpo aqui é feito de carne, e eu preciso me alimentar de carne para que esse corpo esteja são, para que minha mente possa estar sã, e eu poder passar humildemente os ensinamentos que eu recebo para quem quiser se alimentar dele. Então, quer dizer, olha a Olha que sabedoria, sabedoria. né? Sabedoria, Total, total, perfeito. sem dúvida, né? E aí o que eu vejo assim é que, se eu não me engano, era Einstein que falava o seguinte: a mente que se abre para uma nova ideia, que não se abre para uma nova ideia, ela nunca retorna ao seu tamanho normal. Olha o aprisionamento da rigidez mental. Quer dizer, se você se mantém rígido e você não dá oportunidade para o seu próprio aprendizado, através do seu autoconhecimento, você nunca vai sair do lugar. Você vai continuar com as mesmas práticas, vai sempre bater a cabeça onde você bate e não vai aprender. Né? Até Exato. porque, desculpa, só falar mais uma coisinha antes de Não, você vamos de lá, passar vamos para lá. você. Vamos lá, vamos lá. É, uma das maiores fontes de aprendizado que o ser humano tem é a tentativa e o erro. Porque quando você ousa fazer uma coisa e erra, você aprende com isso, ou pelo menos tem a oportunidade do aprendizado. Eu não quero dizer que todo mundo aprende com os erros na primeira vez. Tem gente que, eu mesmo já errei uma ou duas vezes, ou três Já, vezes igual, e acontece. demorei para aprender, né? Então, eu acho que a gente está atento não à rigidez, mas à possibilidade de aprender com os erros. Quando a gente deixa a rigidez de lado, isso sim é enriquecedor para a nossa alma enquanto humanos
encarnados que somos. Perfeito. Não, eu acho que putz, você falou tudo, né? A questão do dogma, né? É, Que é muito. A questão do dogma é muito da rigidez, porque assim, essa questão, eu acho que principalmente no meio espiritualista, tem a questão da guerra de conhecimento. Que as pessoas elas vêm com a ideia de, tipo, sou espiritualista, leio 370 trilhões de livros, conheço alquimia, cabala, hermetismo, magia, gnosticismo, faço goécias no final de semana, só para variar. isso. Sabe? É um negócio assim, não, mas eu tive aula com o professor descendente de Aleister Crowley. Eu vi, sabe? O pessoal começa a entrar numa paranoia de querer sabe, engrandecer e ficar rígido, virar um soldado do saber e começar a ver aquela biblioteca viva que decora tudo, que fala, não, porque ele... Mas as É, pessoas, elas se enganam muito, porque muito. espiritualidade não é conhecimento. Espiritualidade é um modo de viver, é um modo de como você vive cotidianamente, como você se Exato, auto-observe, orar e vigiar, já dizia, né, o grande mestre. exato. Então, né, orar, ou seja, fazer as suas práticas, estudar e tudo mais, e vigiar é a si mesmo 24 horas por dia, cada segundo. Então, esse é o ponto do extremo que a gente vê a rigidez hoje em dia. Ah, sou espiritualista, eu estudo astrologia, mas isso não é ser espiritualista. Isso você estuda uma Uhum. ciência oculta, uma Exato. ciência que considera oculta e tudo mais. Sabe, você já percebeu isso, né, Gustavo? É difícil ter um espiritualista que fala assim: ah, não, eu sou espiritualista, eu me policio todo dia, observo meus pensamentos. É difícil alguém falar É isso. muito, Você é muito, espiritualista? muito, muito. Sou. Eu estudo tarô, eu faço É. cabala, tudo, curso de reiki, aquela coisa. Exato, exato. Até mesmo, falando em reiki, né? Você falou do reiki, me remeteu ao seguinte: quando a gente estuda o reiki, né? Você aprende lá que o Dr. Mikao Uzui, que foi quem redescobriu o reiki, porque o reiki já existia desde a época de Não acredito. Atlântida, para Que quem mito, ele existe há conhece, muito sem tempo. dúvida. É. Então, quando ele redescobriu o reiki no Japão, ele trouxe 5 princípios em que ele dizia que se nós conseguíssemos segui-los, nós alcançaríamos uma qualidade assim espetacular enquanto almas. Quando eu aprendi os 5 princípios, eu falei, puxa vida. Na verdade, eu falei porra, mas é feio falar, então eu falei, puxa vida. Já falou, né? Cara, eu nunca vou conseguir seguir um desses princípios. Porque eu vou te dizer quais são os princípios. Começa Fala, fala. sempre com a seguinte frase: só por hoje. Olha só, ele diz para você, pelo amor de Deus, só por hoje. Vamos começar só com hoje. Ele não está pedindo para você fazer isso pro resto da vida. Então ele está pedindo para você dizer o seguinte: só por hoje eu não me aborrecerei. Pronto, não consigo mais seguir os princípios do reiki, porque eu, em 43 anos, não vivi um dia consciente em que eu não me aborreci. Em que eu não me aborreci. Não consegui. Aí o Caraca. outro princípio dele é: só por hoje não me preocuparei. Puxa vida, cara. Nem que você esteja preocupado com coisas bobas como que chinelo eu vou colocar, você se preocupa. Você se, sabe, com Perfeito. alguma coisa você se preocupa. Aí o outro princípio: só por hoje serei grato por tudo que tenho. Esse daí, eu acho que eu quase consegui um dia ou outro. Talvez eu tenha conseguido um dia ou outro. E muito recentemente, né? Muito recentemente. Aí o quarto princípio é: só por hoje serei honesto. E aí a honestidade, ela é uma honestidade lato sensu. Não é aquela honestidade, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca briguei, então eu sou honesto. Não, cara. E a honestidade com você próprio? Você é Aí honesto ferrou. com você o tempo todo? Quando Ferrou. você deixa de falar não para uma pessoa, ou quando você concorda só para amenizar e não sei o que, isso é ser desonesto com você. Então, quer dizer, difícil de cumprir. E o último: só por hoje serei generoso com todos os seres humanos e os animais encarnados na Terra. Ah, com É, certeza. Esse você conseguiu. Esse você faz todo dia. Esse eu tenho todo certeza. dia, todo dia. Aí eu te digo o seguinte: se você tiver como filosofia de vida a rigidez, você vai conseguir em 20 minutos, não é 24 horas, em 20 minutos cumprir qualquer pedacinho desses princípios? Nunca. Nunca, cara. Jamais. Nunca. Jamais.
eu não estou dizendo que a gente tem que seguir os princípios do Reiki, tá? Eu coloquei os princípios do Reiki porque peguei o gancho, você falou de Reiki e tal. Não, Mas tá certo. isso acontece com N outras doutrinas, né? Então, o que a gente precisa entender, no meu ponto de vista, é que nós temos que sempre procurar o caminho do meio, né? No sentido de termos equilíbrio, não de ficar em cima do muro. Deixar bem claro Sim, isso, né? Não estou pregando aqui que a gente tem que ficar em cima do muro nas questões, não. A gente tem que escolher o caminho do meio, que é o caminho da ponderação, o caminho do equilíbrio. Então, quer dizer, uma seriedade em momentos em que ela é necessária, ela tem que existir. Mas ela tem que dar espaço para momentos de descontração, para que a gente possa ter válvulas de escape de aprendizado, de absorção de aprendizado. Né? Então, aquilo que você estava falando com o Valinhos e tal, cara, é super legal você ter momentos de extravasar, de prazer. Claro, o extravasar, vamos entender também como algo que equilíbrio, não faça mal para ninguém e nem para si próprio, também. É o né? caminho do meio, gente, pelo amor de Deus. Justamente, caminho do meio de novo, né? Então, quando a gente busca o caminho do meio, a tendência da gente poder estar mais aberto ao aprendizado, tanto de um extremo quanto do outro, é muito maior do que se você tiver em um extremo. Se você tiver em um extremo, você fecha os olhos para o aprendizado, porque estando num extremo, só tem uma forma adequada de se pensar, é a minha. Só a minha Exato. perspectiva é que vale. Eu não estou aberto a mudanças, dane-se quem quer que eu mude, eu não vou mudar. Não estou aberto a É, mudança. Né? você definiu. E tô acorrentado ao meu passado. Por quê? Porque todos os dogmas que estão embutidos em mim, os tabus, o militarismo de pensamento, vieram do meu passado. Então eu estou acorrentado ao passado e não consigo me soltar, Lucas. Perfeito, você falou tudo. A questão, aquele tipo de pessoa, né, que você tenta dar um conselho, não? Não, porque eu acredito que você foi meio assim, então. Eu sou assim, acostume-se É, comigo, é assim que eu sou, sempre fui. Meu isso. Deus, essa é a pessoa mais complicada. Você está falando É, do reiki, é. o budismo é mais hardcore, né? Então, Bem mais. uma das do budismo aqui, né? Ele fala: É. abster-se do mal, fazer o bem e purificar a mente. Este é o ensinamento de todos os Budas. Ah, Ponto. tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Eu não vou tranquilo. nem esperar você raspar a cabeça quando chegar no 1 milhão de inscritos, porque você já é o Buda praticamente. Nossa, com certeza. 24 horas por dia eu tô emanando Meu, amor. Eu tô como é assim, difícil. é lindo. Nossa, não, É, é como é muito difícil, desafiador. né? É E muito esses desafiador. grandes mestres que vêm até a gente com uma baita humildade, né, cara? Querer mostrar o caminho do bem pra gente, querer mostrar como fazemos para práticas do bem fazerem parte do nosso dia a dia, né? Eles numa humildade monstruosa, cumprindo com eles sim, né, cumprindo com uma missão que não é dada por ninguém, é uma missão nobre que brota do âmago energético deles. Perfeito. Nossa, isso Né? é um ponto que você colocou perfeito. Muito importante aqui. Essa questão dessa missão, bendita missão de vida, bendito objetivo, missão impossível, eu sou É, 007, vou cumprir. isso. Sabe, o que você falou, o que o Gustavo falou agora, pessoal, é muito importante. Que esses mestres que vêm trazer, né, um conhecimento, algo que nos liberta aos poucos, né, a missão deles brota de dentro para fora, não recebe, Exato. não alguém, mesmo se alguém chega para falar qual é a missão, não está falando, não está dando a missão, está lembrando eles o que eles talvez, qual é a ânsia do seu coração. Então, se tiver algum ser, né, que venha falar da sua missão, não, eles só lembram a ânsia do seu coração. Porque É, acredito eu que todo ser humano vivente, todo ser vivo no universo tem uma ânsia do coração, e essa ânsia de servir, mas servir como? Existem bilhões, bilhões, infinitas maneiras de servir. E a partir do é, momento que você descobre aquele servir, que você se apaixona por aquilo, você faz aquilo, você fala, meu Deus, eu não quero nunca mais parar de fazer isso. Pronto, isso é sua missão. Ah, mas ninguém me deu, Deus não chegou para mim, o anjo Gabriel não é, sussurrou no meu ouvido. Não é isso, gente. Não é isso. Porque é aquele negócio, existe uma hierarquia celeste, existe uma. Só que assim, tem muita gente que fala assim, não, porque Jesus eu nunca chegarei os mestres nunca, o caboclo, não, os uhum, caboclos, para Jesus.
Para toda essa galera, eles não veem a hierarquia assim, ó. Eles veem assim, um do lado do outro. Um Exato. ao lado do outro. É uma corrente que forma uma espiral que os de cima dão a mão para os de baixo dão a mão para os de cima, e você cria essa corrente infinita. Esse É, é o ponto, esse é a verdadeira, essa é a essência do que é missão de vida. E por que a missão de vida surgiu como tema dessa live? Justamente porque o desentendimento, a falta de compreensão do que é missão de vida está atrelada a esse pensamento militar de rigidez, de você exato. querer cumprir um papel, porque eu acho que tem algumas pessoas, Gustavo, não sei, que eu acho que é assim, não, eu vou cumprir logo minha missão, porque daí eu viajo pra praia, fico de boa, não preciso mais fazer nada na vida. Isso, é. Uma vez só tá bom, né? E só pronto. Agora eu entro de É, férias. Acabou. exatamente. E você vê, os próprios mestres, eu lembro até que das emanações de Saint Germain, ele disse o seguinte: versatilidade, né? Sou eternamente grato, olha só, Saint Germain falando, sou eternamente grato a essa qualidade que existe na alma humana. Quer dizer, ele não está falando rigidez, maravilha, amo rigidez. Não, ele está falando versatilidade, ou seja, ele está pregando não, porque ele não precisa pregar, ele só está emanando, dizendo o seguinte: gente, rigidez não deve existir. Né? O que deve ser a tônica dos novos tempos, das novas eras, da nova era especificamente, é justamente essa versatilidade de opiniões, versatilidade de práticas, desde que elas te levem à produção do bem interno e do bem externo, porque não adianta nada você ficar fazendo bem para todo mundo fora de você também, e por dentro você não conseguir se consertar, não conseguir se compreender, Não, se autoagredir, quer dizer, vai chegar uma hora que você não conseguirá mais fazer bem ao próximo e vai se destruir. Né? Então, vai. não sejamos hipócritas em dizer que, ai, a minha missão, de novo, vamos para a missão, né? A minha Missão. missão é a doação para a humanidade. Tudo que eu vou fazer para a humanidade, eu posso morar numa casinha de sapê, ali no meio da rua, debaixo da ponte, que eu vou estar fazendo bem para os outros, isso que importa. Olha, se você não for realmente um missionário de alma, que entenda que esse realmente é o seu papel, não mascare isso, porque você vai acabar com sua vida, com seu propósito sério de vida, na medida em que você precisa aceitar que você é um ser humano. Você é um ser humano e você precisa satisfazer as suas carências para que, ao se tornar um ser humano completo, você encontre um outro e outros seres humanos completos que formem um elo de corrente aqui, ó. Não adianta você ser uma cara metade e procurar outra cara metade, que você tem dois pontos de cisão desse globo Exato. aqui, ó. Senão É você vai muito cair. frágil isso aí. Na medida em que você é um ser humano completo e você encontra outro ser humano completo e outro, você forma a corrente de espiral que o Lucas acabou de falar, que os mestres fazem e dão a mão pra gente aqui, ó. É só uma questão da gente ter olhos para ver e o coração para sentir essas energias todas ao nosso lado, né, Lucas? Perfeito, perfeito. Acho que é só chamando a atenção aqui para a palavra missionário, né? Porque a Ah, palavra é bom missionário, esclarecer. a palavra missionário, ela vem de missão, né? De alguém que tem uma missão. Isso. Missionário vem desde a época da igreja, que eu fui dar uma pesquisada. São os missionários que vão lá na religião do outro, destruir tudo, substituir todos os deuses do outro, falar que é pagão e colocar a cruz de Jesus, não sei o que. Foi a grande loucura que a Foi. igreja acabou na história da igreja. Quem quiser estudar só vê que é uma loucura mesmo. Principalmente na Uhum. África. E assim, missionário. Missão. No caso, você usou como uma força de expressão, né? Tranquilo. É. Mas Eu empreender, usei, deixa eu só te interromper um segundinho, eu até usei o missionário naquele sentido da pessoa que sente dentro dela essa missão brotar de dentro para fora, e com a ressalva de que entre nós encarnados, salvo raríssimas exceções, poucos missionários existem. sim, não, aí você falou perfeito, porque missionário é aquele que realmente brota a missão de dentro para fora. Então, não é que Isso. vai. Até te perguntar na outra live, mas estão vindo missionários. Não é que vai vir missionários. É capaz de alguém aqui da humanidade, de repente, se tornar um missionário por esse despertar Isso. do coração, né? Do centro cardíaco. Né? Então, Perfeito. eu acho muito, muito. Missionário é isso, né? Tem a Sem pessoa dúvida. que
a missão de vida é a busca pelo nosso autoconhecimento. Se nós formos entender que o autoconhecimento verdadeiro, autêntico, nos leva a um despertar do cardíaco, literalmente a um despertar do nosso coração, da nossa alma, do amor verdadeiro dentro de nós, aquilo que Aí sim. nós servindo, realmente nós identificamos aquilo que nós, através do servir, nós nos sentirmos felizes, gratos no eterno agora, aí sim, né, pode-se dizer que sim, a missão de vida é o autoconhecimento, porque é através dele que você encontra esse coração, essa verdadeira felicidade que é a missão de vida. E como eu sempre falo, qual que é a minha missão? É ser feliz. Como isso? Não sei. Autoconhecimento, Uhum. cada um descobre onde está. A felicidade está Exatamente. no É. coração. Como você vai chegar até aí? Aí é um labirinto que até na mitologia dos gregos eles retrataram muito bem a É. mitologia do Minotauro, né, com aquele ser disforme que é o Perfeito. ego, com todas as partes animalescas, os As instintos dele de vicissitudes, né? vicissitudes, e você no labirinto da sua alma em busca do seu coração, enquanto que aquele monstro quer comer você vivo, né? Então, Exatamente. aí tem o autoconhecimento, os gregos colocaram ali tudo. Quem for interpretar a mitologia grega ali, meu Deus, você já tem tudo ali, não precisa mais nada. Com E certeza, uma com coisa, certeza. só para ressaltar aqui, que antes que eu me esqueça, que falaram aqui embaixo, que acha, que tem uma mulher que falou que queria muito conhecer a história de Jesus, que acha muito interessante. Eu vou dizer Uhum. para você que existem alguns espíritos, falei até na live passada, existem alguns poucos espíritos que viveram na época de Jesus e que relatam como que era Jesus. Um deles, ele é o doutor espanhol, uma entidade da Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador. É só pesquisar Uhum. lá no YouTube, Mônica de Medeiros, Casa do Consolador. Tem uma live, ela faz lives, ela incorpora o doutor espanhol e ele fala sobre Jesus, porque ele estava vivo naquela época. Então ele diz, aí que é legal que também vai ao encontro que estamos falando aqui, que Jesus era um cara altão, era alegre, era tudo feliz, era uma coisa totalmente diferente que as pessoas às vezes retratam que era muito sério. Uhum. Ele era É. todo, sabe, tranquilo, feliz, vinham multidões junto com ele, e ele, sabe, era. Eu fico. Quando o Espírito escreve Jesus assim, eu penso em Chico Xavier, aquele cara feliz, É, aquele cara. Sabe, eu vejo muito isso, né? com certeza. Então. Eu queria deixar um negócio bem ressaltado que é muito importante. Você estava falando da missão, né? Uhum, No meio dos terapeutas que lidam com numerologia, te peço licença para falar rapidamente sobre isso, porque tem tudo a ver com fala, à missão, vontade, né? pode falar. Tem alguns que pretendem dizer, e não são poucos não, muitos dizem que uma das tendências numéricas que você encontra no mapa numerológico da pessoa é a missão de vida dessa pessoa. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com esse termo. Por isso que eu faço parte de uma outra corrente que não fala missão de vida, mas fala lição de vida, tá? Perfeito. Porque a lição de vida, ela vem trazer para você tendências de aprendizado que você pode ter de acordo com esse número que aparece especificamente nessa parte do mapa, tá certo? E outra coisa, tendências, não existe nada pré-determinado. Você tem o teu livre-arbítrio preservado, apesar de vigiado por grandes entidades muito mais inteligentes do que a gente, mas você tem aqui na Terra o teu livre-arbítrio preservado. Então, querer dizer que o teu destino já está traçado para acontecer isso, você vai casar com aquela pessoa, você vai ter não sei quantos filhos, não sei o quê, conflita um pouco com o meu entendimento de lição de vida e de livre-arbítrio no autoconhecimento, sabe? Então, por isso, eu Uhum. queria só falar disso, que às vezes vocês podem encontrar aí sobre numerologia esse termo missão de vida, e eu particularmente prefiro falar sobre a lição de vida, para justamente não ter esse conflito que o Lucas colocou, essa coisa de missão é uma coisa militar, quer dizer, me impuseram uma missão, eu tenho que aceitar e eu vou ser rígido no cumprimento dela. Não concordo. Era só esse parênteses, Lucas. Até porque, aumentando o parênteses, desculpa, dentro da própria numerologia, você consegue decifrar, né, através de estudos, números flexíveis e números que beiram a rigidez quando em desequilíbrio. Se a pessoa está em equilíbrio, ou seja,
quase impossível. Ninguém está totalmente em equilíbrio o tempo todo, né? Porque senão eu poderia, se eu fosse um cara equilibrado o tempo todo, eu cumpriria os 5 princípios do Reiki todos os dias. Já Então, era, o Mikado ou o já do tá. budismo também. Não, Exato. opa, o budismo eu já não sei, viu? É, nem assim. O Então, e o budismo que eu não acontece? sei. É verdade. Então, o que acontece? Você consegue detectar assim, tendências de números mais flexíveis e números mais rígidos, ou melhor, menos flexíveis, né? Porque rígido, não existe um número assim, tá? Existe um número que te dá uma tendência em equilíbrio de você ser mais flexível e você ser um pouco mais inflexível em determinadas situações. Então eu acho que a gente precisa, nesse caminho de autoconhecimento, Lucas, levar em consideração, primeiro, o nosso livre-arbítrio para nos autoconhecer se quiser e quando quiser, em primeiro lugar, né? Perfeito. E em segundo lugar, nesse caminho de autoconhecimento, deixar a rigidez de lado, porque mesmo que você não faça muita força, se você não for rígido, você vai ter ensinamentos diários. É só uma questão de você se autodoutrinar a entender onde estão esses ensinamentos e como absorvê-los, através dos seus erros, através de conselhos que amigos vão te dar, através de coisas que você escuta na rua, no boteco, na padaria, na televisão. Deus Você está aí quiser, aberto? Você está aberto o tempo todo a receber esses conhecimentos, né? Mas você precisa se permitir deixando essa rigidez, ó, bem para lá. sim, sim, é isso aí, muito bom. É isso aí, você realmente passou a régua aí, passou a régua dando mais. Putz, pior que eu ia falar uma coisa, mas sumiu da minha mente. Você me Também eu roubaram. falei que nem uma matraca, Não, te não, não, atrapalhei. relaxa. Não atrapalhou, não. Eu tenho essas. Eu ia falar algo, só que roubaram aqui. Acho que não é pra falar. Então Mas, deixa eu te falar uma fala frase aí, de um escritor francês que eu anotei aqui, fala que aí. talvez Boa, te boa. rememore alguma coisa aí. Boa, por favor. Esse cara chama-se Ernest Renan, ou Renan, deve ser Renan, desculpa a pronúncia, eu não sei, tá? Mas Não, ele diz o tranquilo. seguinte, que o bom humor é o maior encanto da vida, cara. Olha que frase Oh, pequena e profunda ao mesmo tempo, né? não, essa frase ela é muito forte, né? O bom humor ele é um encantamento, né? Ele realmente ele É. encanta, né? Porque eu não sei, como eu falei, a questão da formalidade, né? Eu acho Aham. que nós vivemos esse mundo, ele ainda ele coloca nessa rigidez de ser formal, né? De você estar ali, você tem que ser aquilo. Também muita, nós nos perdemos muito nesse labirinto de máscaras, né? Porque as pessoas tendem o tempo todo em defender a sua biografia, né? A sua máscara. Exato. Então, eu Uhum. acho que isso também é uma das raízes da rigidez, né? Você tem que defender um personagem que nem é você que criou muitas vezes. O outro criou, você acolhe aquilo e você tem que ser aquilo, você se obriga a ser aquilo. Então, muita gente Exato. acaba vendo, sei lá, de repente vê nós dois aqui conversando, falando, não, o Lucas, ele pô, deve ser um cara maravilhoso, o Gustavo, um cara super, os caras são muito mais elevados. Porque parece, É nada. xingando no nosso cotidiano, ficando puto, Ih, ficando bravo, falando exato. porcaria. Então, então essa questão também da máscara, outra coisa muito interessante para pontuar aqui. Não só nós sofremos muitas vezes para defender a nossa máscara sendo rígidos, como também muitos, tanto religiosos como espiritualistas, escolhem um líder, uma figura de liderança, né, para Uhum. seguir e projetam 30 mil máscaras e expectativas daquele líder, e se ele sai uma vírgula fora digamos assim, de uma perfeição absoluta, angelical, ele é uma porcaria. Nossa, É, decepção seguir esse cara. Ele foi tudo isso, mas fala puta. Fala é. puta, não Lá, gosto. pronto. Falou, Aí ferrou, acabou. ferrou. Não sei, as pessoas, eu não sei, acho que elas querem, assim, anjos. Elas querem que apareçam anjos na Terra para seguir anjos. E isso é uma negação de si mesmo, porque quando você Exato. faz isso, você nega que você é humano. Todos nós somos humanos. Humano, ele erra. Humano não é rígido. O humano, ele tem todas as falhas do mundo. O humano é Sem dual, dúvida. dual. Então, Exato. e sabe, isso é uma questão também de internalizar, trazer para o consciente para que nos libertemos.
Às vezes Uhum. até a pessoa mesmo que está seguindo alguém já não vou mais seguir. Às vezes você fala, pô, deixa eu dar um desconto, pô, o cara é humano também, o cara errou, o cara, depois de Claro. tudo que ele fez, tudo que ele construiu, porque ele errou uma vírgula, acabou de seguir ele. O que é isso? É, Parece a criança mimada, tipo, não vai, não é. vou mais, não brinco mais, acabou. A nossa balança de caráter, ela é muito descompensada, né, Lucas? Então, é preciso que a gente coloque na balança do lado direito aqui, por exemplo, 200 toneladas de boas atitudes e 1 grama de uma porcaria que você faz, desnivela pro mal. É impressionante. O que pesa mais é 1 grama de porcaria que você faz, cara. Exatamente. Cara, É, isso faz lembrar de uma metáfora muito boa que a Lúcia Helena falou, né, da Nova Acrópole. é, Ela falou que assim, as pessoas, elas, num relacionamento humano, é como fazer um suco de laranja, né? Mas as é. pessoas elas dão muita atenção pro bagaço, esquece de tomar o suco. Exato. Exatamente, perfeito, perfeito isso. E você vê que nesse caso que a gente está comentando, a rigidez, ela é uma defesa, né, que algumas pessoas têm, mas ela é uma defesa que é, na verdade, uma resistência psicológica que ela tem para enfrentar o fracasso, sabe? Então, quer dizer, a pessoa, por medo de fracassar, ela se enrijece toda, Muito bom. assume uma carapaça de tartaruga mesmo, inquebrável, entendeu? Porque assim, ela acha que ela tá no lucro se ela não errar. Dane-se que eu não vou aprender nada, dane-se que eu não vou viver um relacionamento com alguém, dane-se que eu não vou ter amizades. O que importa é eu não errar e as pessoas não me julgarem. O maldito julgamento de uns com os outros aqui na Terra que é difícil de evitar, né? Que as pessoas Sim. estão a todo momento se julgando e julgando as outras, né? E é engraçado que quando nós nos julgamos, a gente usa uma mão leve, né? E quando a gente julga os outros, aí Opa, leva a descemos a bomba, lenha. assim, pedra e bomba. Loucura. Exato. Mas isso Exatamente. que você falou foi muito bom. É fantástico. Você trazer o fracasso, você evocar o É. fracasso aqui, né? Foi muito bom. Porque, Uhum. aliás, aqui no momento de divulgação, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, Rubi Cósmico, que fala da Opa! importância do fracasso. A Isso é importância do verdade, é verdade. fracasso, dá uma olhada lá e vai ao encontro do que o Gustavo está falando, que é importante nós acolhermos o fracasso. E não é por acaso que eu e o Gustavo, antes de nossa conversa aqui, estávamos falando sobre Bruce Lee e sua filosofia. Eis que Nossa, é vem uma verdade, cara. filosofia de Bruce Lee em É que ele isso mesmo. diz: às vezes, o que você precisa é perder, encarar a morte para aprender a derrota, aprender a Exato. vencer. Ou seja, você precisa conhecer a derrota, o fracasso, para você aprender a vencer. Senão você nunca vai vencer. É importante. Por que isso? Porque quando você passa pelo fracasso, quando você sente aquilo, você se liberta. Os próximos fracassos não vão mais te doer. Vão ser como uma vitória para você, vão ser como um aprendizado. Então, o fracasso ele se transmuta em vitória. Porque quando eu estou fracassando, eu posso baixar minha resistência, eu não vou ser rígido, eu vou acolher o que a vida está me ensinando. Então, se eu estou acolhendo o que a Perfeito. vida está me ensinando, eu estou vencendo. Já é a vitória. Então, aí vem, né? Quando eu entendo isso, não existem mais não precisa existir mais rigidez. Porque É, agora, exato. agora a vida fica leve. E aí eu posso brucilizar um pouquinho mais? Por favor, Bruce. Brucilizando um pouquinho mais, quando perguntaram para ele qual é o elemento que mais ele observa quando ele vai teorizar e vai fazer as práticas de Kung Fu, ele diz que é a água. Porque a água ela é flexível, porque a água se adapta a qualquer meio. Nada pode conter a água corrente, nada pode conter. Então a gente tem que ser como a água, que leva golpes das pedras, do vento, do fogo da Perfeito. terra e se adapta ao meio e prossegue. Então, quer dizer, olha um exemplo que ele dá de que a rigidez quebra e a flexibilidade contorna. A flexibilidade nos faz seres humanos melhores. Não, perfeito. Nossa, o que você falou foi maravilhoso, né? Trazer Bruce Lee. Bruce Lee'zar é tudo, né? É De demais, é Bruce Lee, demais. o negócio ele vai para outro nível, cara. A Porque gente Chico Xavierzou e brucilizou hoje aqui. Foi demais, cara. Hã? porra, Jesus citou também. Jesus citou também, né? Falei um pouco. Verdade.
Mas Verdade, assim, olha, tá recheado hoje. tá recheado. Uma coisa fantástica, né, bruxilizando mais ainda. Meu, a água é isso, né? A água, ela É, quebra, mas ela volta e ela se junta de novo, né? Quando bate, ela exato, quebra e volta. Então, a exato. água, ela não é rígida. A água, ela flui. Então, o Bruce Lee falou tudo, Isso. né? É uma questão de termos como a água fluir, né? Independente se tem pedra no caminho. E por que que a água, ela contorna a pedra, ela passa, né? Porque a água, digamos assim, ela reconhece a pedra e segue em frente, mesmo com a pedra, ela abraça a pedra, né? Como, É, ela como se um movimento compatibiliza com o obstáculo, né? que compatibiliza, né? É um companheiro de jornada, né? É como você acolher o fracasso, acolher as dores, acolher todas aquelas É isso. as facadas da vida, né? Que nada Sem mais dúvida. são que momentos chaves de autoconhecimento que pode levar a você despertar algo aqui no seu cardíaco, no seu coração, e você de repente entender aquilo que você é. Nossa, meu Deus, eu sou a ajuda dos animais, eu amo os É, animais, eu vou trabalhar tudo com o animal porque eu levei porrada na vida e entendi isso. é o momento Sabe? eureka, né, cara? É um momento eureka. Até É, porque, né, caiu uma maçã na cabeça do indivíduo, né? Ele levou, foi exato. uma dor que levou à descoberta, né? Então, Exatamente, uma baita descoberta, né? Eu não sei exato. que eu não tô conseguindo acompanhar aqui os comentários, mas eu não sei se alguém falou alguma Não coisa, tem mas problema. alguém pode estar pensando assim, né, Lucas? Pô, tá legal, vocês estão falando que eu não devo ser rígido, eu não devo ser rígida e tal, 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 mas se eu sou rígido e eu reconheço que eu sou rígido e quero mudar, como é que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, né? Se você se reconheceu rígido e quer mudar, você já não é mais rígido. Parabéns. Parabéns, você já não é mais. Mas alguns passos que a gente pode dar de dica, Lucas, para essas pessoas que queiram mudar, que não é fácil, não é fácil. Qualquer mudança é complicada, mas assim, uma primeira coisa que eu diria para vocês é que assim, a gente precisa se concentrar nas nossas emoções, é o coração que o Lucas está colocando desde o começo da live, que é fundamental para a gente escutar e perguntar, cara, do que você tem medo, cara? Quais são os seus medos? O contrário do amor, gente, não é o ódio. O antagonismo do amor não é o ódio, é o medo. Porque o medo, ele é a característica ruim derivativa, dele derivam todos os outros sentimentos ruins. Você odeia porque você tem medo. Você tem inveja porque você tem medo de escassez. Você tem, sabe, todos os sentimentos. Você é avarento porque você tem medo. Tudo é por conta do medo. Então, a primeira pergunta para quem quiser deixar de ser rígido, né, em busca do seu autoconhecimento, é falar, cara, olhando para o espelho, do que você tem medo, cara? O que você não está E conseguindo encarar? perfeito. E agora eu vou atrás do medo, né? Atrás do medo tem uma semente chamada ignorância, porque a ignorância é o Perfeito, desconhecido. E o medo ele perfeito. advém da questão de você não saber o que está por vir, É, né? é Então, isso, se eu estou tocando de profissão, eu tenho medo, de repente eu fico mais rígido, de repente eu tento, sabe, eu tento me fechar, às vezes até no sentimento que eu estou sentindo por algo ou alguém, e aí eu já vivi experiências ruins, medo, fecho, rígido, isso, sabe? isso. Começa aquela... Então é muito da ignorância. Quando você conhece, você exorciza seus demônios, né? Eu estava falando numa live com uma menina, com a Fernanda, né? A menina que É. xamanismo, estava até vendo. Sim, eu Que eu tava. até falei, que quando você dá o nome do demônio nos filmes, que você consegue exorcizá-lo. É a mesma coisa aqui. Exato. Descobrir o nome da semente que está tentando te autodestruir, né? Que está te Isso. gerando a ignorância, que está gerando medo, que está te gerando a rigidez, e por aí vai. É Exato. um E, e contínuo, né? você e você quer ver como você está coberto de razão? Eu vou dar mais força ainda porque você está falando. Opa, A partir do momento que você descobre, né, através do afastamento da ignorância, você faz através de mecanismos de amor. Porque você não consegue descobrir nada se você não se permitir. Se você não se amar no intrínseco que você tem na alma, você não abre as portas para você conhecer, para você afastar essa ignorância. Então,
você tá repleto de razão, cara. Você tá repleto de razão. E passou rápido aqui minha mãe falando, não é porque é minha mãe, mas ela também tem razão. O medo é falta de fé, cara. É Boa. exatamente isso. O medo é falta de fé. A ignorância é falta de fé. Porque no Fé na momento vida, em que você. Exato, fé fé na na vida, fé sabedoria. no amor e fé na vida. Perfeito, É. Lucas, é isso. Concordo. Então, bom, estamos em 55 minutos, 5 minutos para terminar a live. Pessoal, eu 5 sei, tá muito minutos. bom. Então vamos tentar fazer, Gustavo, um Vamos resumão? lá. Vamos. Resumão do tipo, pô, seriedade e rigidez. Eu acho que assim, vamos lá. Vai. É, nesse caminho de espiritualidade e autoconhecimento, a seriedade ela não é ruim. Você ser sério com o assunto quer dizer que você respeita aquilo que você está estudando, quer dizer que você realmente tem uma reverência e por isso você é sério com aquilo. Seriedade não é rigidez, porque por você ser sério com o assunto, não quer dizer que você vai se fechar e defender com armas de fogo aquilo que você está estudando. Não, Perfeito. simplesmente é que você vai explicar de uma maneira mais fundamentada, e você vai falar, gente, cuidado, isso aqui não é bacana, né? Né? É um assunto que é mais assim, você não pode ficar também abrindo, é uma coisa que a gente tem que, né? É uma coisa mais séria, uma coisa a gente ter um foco, né? Uma coisa, uma consciência mais focada, né? Agora, a Uhum. rigidez, ela é aquilo, defenda com armas de fogo a si mesmo, a ideologia que você está indo, o seu dogma, ou é o general, é o pensamento militar, né? E dentro dessa rigidez, dentro do pensamento militar, se nós encararmos o mundo assim, veremos tudo de forma muito agressiva e muito pesada, a vida fica muito densa. Então aí você tem a missão de vida, que Deus te dá a missão de vida, o caboclo te dá a missão de vida, eu tenho que realizar, porque eu sou um soldado do divino criador, o herdeiro de Crowley, de não sei quem, do Blavatsky. Não, pelo amor de Deus. Isso vai ao encontro que eu falei também, de que espiritualidade, ser espiritualista, não é guerra de conhecimento, ou melhor, não é conhecimento por si só. É conhecimento, sim, mas principalmente um modo de vida, um modo de você orar e vigiar, auto-observar-se, principalmente observar se você está sendo muito rígido, de ver a vida leve. Isso é espiritualidade, alegria, é risada, é brincadeira, é ser leve, é entrar no caminho do meio. Isso é espiritualidade. Lembrando, o espiritualista, ele estuda para conhecer, para usar para ele, né, em prol do seu autoconhecimento e principalmente para compartilhar. O espiritualista, ele não é igual o general rígido, que usa o conhecimento como munição para matar todo mundo e falar aqui, ó, viu, que ali no livro tal, no versículo tal, ele falou isso e aqui, pronto, tá a comprovação, toca tiro na sua cara, toma jablau. Não, não é Isso. isso. Pelo amor de Deus. E aí, Perfeito. resumindo mais ainda, a gente chegou numa coisa incrível aqui, a gente bruxilizou, a gente Chico Xavier visou e falamos que a rigidez está ligada com o medo, e o medo está ligado com a ignorância, e a Isso. ignorância com o desconhecido. E tudo isso está ligado com a falta de fé. Falta de fé é falta de confiança em si mesmo e de confiança na vida, no universo, na existência, na sabedoria da existência, eu poderia dizer. Que se você tem fé na sabedoria da existência, você confia que tudo que está chegando a você é necessário para um aprendizado, para um crescimento. Você não precisa se fechar, ficar com medo, ficar rígido, meu Deus do céu, eu vou explodir. Não precisa usar 30 mil armaduras de medo de fracasso e por aí vai. Agora, que eu acho que eu falei muito, você tem 2 minutos, Gustavo, fica à vontade. É, primeira coisa, agradecimento aos mestres do raio dourado, do raio amarelo, porque te cobrem com o manto da sabedoria deles muitas vezes durante as nossas Todos nós. conversas, e eu aprendo muito com isso. Então, primeira coisa, gratidão. Eu acho que você falou tudo, e o que eu vou falar agora é só jogar um pouco de milho para os bodes aqui, porque você já falou tudo. Eu Mas podia o fazer uma que. piada rapidão. Exatamente. Mas as minhas piadas só tem palavrão, cara. Eu não posso falar, infelizmente. Então deixa quieto. Eu juro que eu vou aprender algumas que não tem palavrão, mas aí eu vou falar. Tranquilo. Tranquilo. Mas Vai lá que o tem que um eu acho minuto que a gente agora. podia levar, além de tudo que você falou, é o seguinte: vamos, vamos tirar lições dos nossos erros. Não vamos tapar o sol com a peneira e esquecer que nós somos seres falíveis. Vamos tirar as lições e vamos criar empatia com os nossos erros. E não transformá-los em bichos de sete cabeças, em minotauros
dos labirintos da vida. Isso. Vamos trazê-los para perto e não olhar para eles como inimigos, mas como grandes amigos que nos trazem possibilidades de aprendizado. É isso. É isso. Saudações aos mestres aí também. Então, todo mundo, todos nós instrumentos, né? Dos grandes Que assim mestres. seja sempre. A todos. É isso. Muito obrigado, pessoal.